Olá, seja muito bem-vindo ao nosso espaço de inspiração e transformação. Hoje vamos mergulhar em uma jornada profunda de autoconhecimento, explorando os caminhos da alma e a sabedoria ancestral para reencontrar o nosso centro. E para nos guiar nessa aventura, temos a honra de receber um especialista que tem dedicado sua vida para cuidar das dores da alma e o despertar da consciência. Você já ouviu falar em terapia do som? No Desafio Inspiração, vamos receber um multi-instrumentista e terapeuta do som com formação internacional. Já no quadro Arte em Movimento, vamos conhecer uma artista que domina a arte de transformar palavras em imagens vibrantes. Fiquem com a gente porque o Inspiração está no ar. Com mais de 10 anos de experiência em psicologia da alma e desenvolvimento humano, Gustavo Luz é alquimista e terapeuta transpessoal. Ele une saberes ancestrais e modernos da alquimia e psicologia junguiana para ajudar a atravessar sombras e reencontrar o coração como centro da vida. Seu trabalho inspira coragem, reconexão e a descoberta do ofício sagrado que cada pessoa tem para oferecer. Bate-papo com Gustavo Luz é um despertar da sua alma. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Gu, para a gente começar a entender um pouquinho mais, né, desse trabalho que é tão específico que você desenvolve, fala pra gente o que é a psicologia transpessoal e como ela é diferente das outras abordagens, né, da psicologia. Claro. Pri, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. É uma alegria e uma honra também para mim ter esse espaço, né, para poder trazer esses conhecimentos da psicologia transpessoal, que é uma abordagem nova também na psicologia. A psicologia é uma abordagem nova, é uma experiência nova, digamos assim, né? Uma disciplina nova. A psicologia transpessoal, nós consideramos a quarta força na psicologia. A gente sai ali do behaviorismo, do humanismo, da psicanálise e chegamos na transpessoal. Então, essa abordagem, diferente das outras, ela acaba indo além do ego, além da personalidade, além da pessoa, além dessa individualidade, né, que todos estamos acostumados. Então, quando a gente fala de transpessoal, é aquilo que vai além disso tudo, além do pessoal, que é quando a gente integra a espiritualidade, né? Então, a transpessoalidade entende que somos seres integrais. Isso significa que nós somos compostos, né, por 4 dimensões, que seria física, sentimental, mental e espiritual. Então esse é o grande diferencial da psicologia transpessoal, que no Brasil ainda é bastante, aliás, é pouco divulgado, né? Enfim, mas é uma abordagem que faz muita diferença na vida e no coração das pessoas. Gu, você trabalha com um público muito feminino, né? Isso. E você se depara com muitas mulheres que alcançaram sucesso profissional, mas que encontraram alguns desafios em algumas outras relações. O que você geralmente vê por trás disso? Pergunta boa, Pri. Bom, o que a minha experiência mostra, e claro, isso vai ao encontro também daquilo que eu vou localizando nas bibliografias, né? Essas mulheres, elas precisaram se desenvolver de uma forma muito profunda, a partir da força, a partir do controle, a partir de movimentos, vamos dizer assim, mais masculinos. E acabaram deixando de lado um pouco, na minha percepção, as questões mais sutis, como a vulnerabilidade, o sentir pelo coração, entre outras viabilidades ali que a gente vai observando no cotidiano, no dia a dia, que se reflete a essa entrada no coração, né? Então, acho que para mim isso é o mais complexo, porque isso traz uma desconexão do coração e isso naturalmente vai trazendo uma desconexão também da vida,
né, da vida como ela é, digamos assim, da verdade da vida. Então, cria-se uma personagem, na minha percepção, né, e as pessoas começam a viver essa personagem. Então, elas se perdem a partir disso. E você acha que as mulheres, elas têm a tendência a entrar nesse personagem e ter dificuldade de sair dele? A partir do momento que ela fica muito identificada, sim. Sim. Né? E aí entra a questão das relações, né? Então, são pessoas que, sim, elas se dão muito bem no mundo corporativo. No mundo profissional, sim, mas acaba, de alguma maneira, isso não é uma regra, mas sim, boa parte, né, que exerce, sim, esse movimento, até por conta do mundo corporativo ser um mundo também mais masculino, patriarcal e por aí vai, né? Então, elas acabam se desconectando a partir disso e se perdem um pouquinho nas suas emoções, justamente porque é um campo que não é um campo conhecido, vamos dizer assim. Foi conhecido talvez em algum momento na infância, mas depois esse campo vai sendo minado, né, de alguma maneira, para elas poderem, de alguma forma, se colocarem aí na vida e no mundo, diante desse mundo, digamos assim, masculino, né, que precisa ser enfrentado. E qual que é a relação entre o excesso de controle e a desconexão do coração? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é o controle, né? Então, o controle, ele surge a partir, na minha experiência, né, naquilo que eu entendo de controle, tem uma conexão muito forte com o medo. Né? Então, o controle surge a partir dos nossos medos. Isso vale não só para as mulheres, mas para todos nós, né? Então, o medo, principalmente o medo de quem somos, mas o medo daquilo que vai acontecer, o medo de não saber para onde que eu estou indo, né? Então, que é isso que vai gerando uma espécie de descontrole, né? Então, à medida que eu preciso controlar, significa que eu estou muito conectado com o medo de que algo saia dentro daquilo que eu espero. Sim. Né? Então, isso para mim também vai potencializando a desconexão de si e uma desconexão também da fé. Né? Então, é importante a gente entender como é que funciona, né? Imaginamos, assim, sei lá, 2 circunferências, vamos pensar. Certo. Uma circunferência a gente tem ali o controle e uma outra circunferência a gente tem o caos, vamos dizer assim. E se elas se entrelaçarem, eu tenho um espaço vazio entre um e outro. Esse espaço vazio, na minha percepção, é onde acontece a vida, é onde a gente está em conexão com o fluxo da vida. Quando eu estou muito no controle, eu não abro mão para que o fluxo da vida aconteça. Né? Então, aí o que acontece? Muitas vezes o caos precisa entrar em cena. Então, para que a pessoa saia do controle mesmo, né? Para que a pessoa saia do controle. Então, a pessoa, ela, por isso, descontrola. Né? Descontrola, sai do controle. Então, ela perde o chão, ele, todos nós, de alguma maneira, precisamos perder o chão para que a vida possa se manifestar por meio da gente. Então, o caos também não é um vilão, digamos assim. Né? Porque talvez se não fosse através do caos, nem aconteceria esse movimento, né? Exato, exato. E a gente precisa entender também o que é o caos, né? Ele não necessariamente só é essa bagunça, mas o caos, ele é uma força que faz com que a gente se desestabilize, que faz com que a gente realmente talvez quebre as pernas, metaforicamente falando, né? E se ajoelhe e se conecte com algo maior. Né? Então, por isso a visão da transpessoal é interessante, né? Porque nós entendemos que tem uma dimensão espiritual e é importante salientar, Pri, que essa dimensão espiritual, ela é inerente a qualquer pessoa, né? Então, assim, ela não tem nada a ver com religião. Né? Muitas vezes as pessoas se assustam um pouco porque, não, ela faz parte de uma abordagem psicológica. Então, a gente precisa desmistificar isso cada vez mais, né? Você fala muito sobre abrir o coração. O que significa isso na prática? Bom, abrir o coração é se conectar com a minha verdade, né? A verdade de quem somos. Então, só que isso, Pri, muitas vezes é bem doloroso, né? Então, primeiro, porque é um campo que nós, a nossa cultura, de alguma maneira, fez com que a gente, não só as mulheres, mas muitos de nós, nos desconectemos dessa área da nossa existência, né, do nosso coração. E o coração é onde está a nossa vida. É onde, como eu falei antes, é por meio do coração que o fluxo da vida faz com que a gente viva a nossa verdade.
Então, abrir o coração nada mais é, na minha experiência, se conectar com aquilo que nós temos de mais sagrado, com aquilo que nós temos de mais profundo de quem somos. E isso, eu preciso também me dar conta que eu também eu preciso lidar com aquilo que também não é legal, que a gente chama na psicologia de sombras, né? Enfim. E muitas vezes é por medo de enfrentar essas sombras que eu fecho o meu coração. Claro que o coração ele é fechado ao longo de toda uma existência, por meio de todo um desenvolvimento humano, desde a infância, que nós vamos nos desconectando do amor, da vida, né, que nos foi dada. Então a gente vai lacrando por meio dos nossos traumas, por meio enfim, de tudo isso que vai nos acontecendo, daquilo que nós vamos herdando dos nossos pais, dos nossos familiares, da comunidade onde a gente vive, na escola, enfim, todo o nosso processo de desenvolvimento vai fazendo com que a gente vá fechando, até que a gente começa as relações, onde vamos também construindo mais traumas, mais nos fechamos, enfim, e mais nos desconectamos. E essa mulher que está no controle, que está muito prosperando profissionalmente, ela tem essa dificuldade de abrir o coração. Você tem visto isso? Sim. Você acha que o posicionamento dela perante ao lugar profissional, onde coloca ela no lugar de força, acaba criando esse distanciamento, né, de abrir o coração, porque talvez ali é um desconhecido e talvez eu não seja perfeita? Tem essa... Tem, Pri. Inclusive, essa semana tive um caso novo, assim, é muito interessante, né? Porque são pessoas que realmente têm esse perfil, né? São mulheres magníficas, assim, não tem o que dizer, profissionalmente falando. E quando entra nessa estrutura do coração, é como se precisasse ter um passo a passo. Como eu faço? Né? Então surgem uma série de dúvidas, surge uma série de incertezas, uma vulnerabilidade absurda, que na verdade é a grande história. Nós, todos nós, nos conectarmos com essa vulnerabilidade, que é por meio da vulnerabilidade que eu consigo sentir. E aí, como eu faço para sentir algo que eu não domino, que eu não controlo? Essa é a história, né? Então, para isso, eu preciso abrir mão do controle. Mas como que eu vou controlar uma relação? Porque eu dependo do outro, né? Então, eu fico pisando em ovos, eu não sei como fazer. No caso ainda da mulher, nós temos um agravante, que é a mente, né? Então, a mente feminina, ela é um pouco mais potencializada do que a mente masculina, no sentido da quantidade de pensamentos que surgem e as conexões que fazem. Então, isso vai criando uma série de cenários internos e muitas vezes esses cenários assustam e fazem com que elas não deem conta de seguir à frente numa relação que poderia ser super saudável. Então se atrapalham em muitos casos e não vai para frente. Ou então se submetem a algumas questões, que esse é o meu papel, de ficar ali observando também até onde essas pessoas vão se submetendo, né? E você falou da sombra, né? Eu acho que a sombra tá tudo a ver relacionada com essa questão da vulnerabilidade, né? Porque essa questão de você se abrir é sobre você mostrar e encarar o seu lado sombra, né? Também. Daí como que a gente enfrenta, né, essa sombra, essas feridas, os nossos medos, para poder nos aproximar da nossa essência? Acho que a palavra que me vem agora, Pri, é coragem. Né? Então, primeiro a gente precisa desmistificar, né, o que é a sombra. Né? Então, sim, a sombra é aquilo que nós não damos contas de olhar para dentro de nós. Né? A gente finge que aquilo não está existindo, que aquilo não faz parte da gente. É algo que a gente pode sentir vergonha, medo e etc. Né? Então, desmistificando isso, eu gosto muito da palavra coragem, porque a coragem, etimologicamente falando, a gente fala que é a ação do coração, é a ação que vem do coração. Então eu preciso me conectar com isso para transcender. Teria N casos, assim, para te contar, de pessoas que enfrentam com coragem a sua sombra, mas dói. E no fim das contas nós vivemos num mundo onde nós não queremos sentir dor, porque já é um mundo muito dolorido. E eu ainda tenho que mergulhar nas minhas dores, nas minhas feridas para poder me conectar com essa verdade, a verdade de quem somos, né, efetivamente. Sim. Eu já fui num atendimento com o Gustavo, tá? E é fenomenal. E eu tô ficando aqui inspirado com todo esse bate-papo. E ele fala muito de um ofício sagrado. Sim. Né?
O que é isso? E fala um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que a mulherada que está em casa, que eu acho que esse bate-papo é muito para esse público hoje. Sim. Vai gostar de saber um pouquinho mais sobre isso. Ótimo, é um tema, para mim é o tema que está por trás de tudo isso, né? Então é o que está por trás do que viemos fazer aqui, né? Como alma, como espírito, é algo muito profundo, né? E esse ofício sagrado, né? Esse serviço sagrado, ele vem do vício do nosso ser e ele está sempre por detrás, talvez, de uma das nossas maiores dores, das nossas maiores feridas. Então, quando a gente enfrenta isso, quando a gente passa por isso, a gente pode depois pensar de que forma que essa dor, que essa sombra, que isso tudo que me tomou ao longo de uma existência pode se tornar luz para o outro, para a sociedade, né? Então, sei lá, posso pegar N casos, pessoas que sofreram abuso, abuso sexual, por exemplo, né? Então, são pessoas que foram muito marcadas e que não querem tocar nesse tema. À medida que ela mergulha, que ela enfrenta, que ela realmente sente aquela dor absurda, ela não vai apagar isso, mas depois ela pode usar isso como um serviço, como um ofício. Né? O que é esse ofício? É quando você vai entregar essa luz que você acessou a partir da sua dor. Com amor. Né? E isso pode ou não ser remunerado. Né? Porque você usa a sua sombra como contexto principal, impulso para você poder se projetar. Tem inúmeras pessoas que usaram, né? A sua sombra, a sua dor como... Você vai ser uma inspiração, né, para outras pessoas que foram, por exemplo, pegando esse caso que eu trouxe, né, que foram abusadas, você se torna uma inspiração para dizer para elas, olha, sim, nós não vamos nunca esquecer disso, não criemos uma fantasia, mas a gente consegue viver uma vida muito melhor e inspirando outras pessoas a passarem por isso de uma outra forma. Eu acho que eu mesmo, dentro da minha história, né, de tudo que eu passei, né, e hoje eu estou nesse lugar do autoconhecimento, com um programa, entregando esse conteúdo, veio de uma história de dor, né, que eu peguei a minha sombra, a minha dor, para poder, olha, vamos usar isso como inspiração, para que outras pessoas não precisam chegar nesse ponto, né? Exato. A gente pode falar também, Pri, que trazer uma metáfora aqui da pérola. Sim. Como ela se forma, né, a pérola dentro de uma ostra, né? Então ela vai se formando a partir da areia, né, que vai machucando, machucando, machucando e daqui a pouco transforma aquilo numa pérola. Então, é basicamente o que acontece com a gente. Né? Então, aquilo que vai nos machucando, que são essas dores, esses medos, esses traumas, né? Todos esses desafios que nos tocam de uma forma muito profunda, né? A partir do momento que a gente encara, que a gente olha, daqui a pouco, lá por trás disso, a gente pode encontrar também a nossa pérola oculta, que pode se tornar, sim, aí o nosso ofício sagrado, o nosso serviço. Nossa, a gente teria muito assunto para falar, mas só para a gente fechar, Gustavo, traz para a gente, assim, porque eu acho que, assim, muitas pessoas estão no automático, estão presos no controle e precisam reencontrar, na verdade, o fluxo da vida. Que mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas? Bom, acho que de tudo que a gente falou aqui é um permitir-se, né? É um permitir-se sentir, é um permitir-se... se conectar com a vulnerabilidade da vida. Eu acho que se a gente tivesse que resumir o que a gente falou, é isso. Que cada uma e cada um possa se permitir acessar esse coração, atravessar essas dores, atravessar tudo isso que foi fechando e nos desconectando dele, porque é por meio dele que a vida acontece, é por meio dele que o fluxo se manifesta e a nossa vida ela pode ser muito mais leve a partir disso. E muitas vezes nem ir contra o fluxo da vida, né? Eu acho que é aceitar o fluxo da vida, né? Aceitar. Porque às vezes o que está dando errado é um caminho já indicando para onde você tem que ir, né? Exato, exato. Não adianta ficar lutando contra a maré, né? Lutando contra a maré. Então é só fluir. Exatamente. Pensa numa onda e flui. Gu, muito obrigada, viu, pela contribuição. Acho que é um pouquinho só de muito que a gente tem para entregar aqui. Obrigado você, Pri. Foi uma delícia, uma honra. O Inspiração faz uma pausa, mas no próximo bloco você vai conhecer Miguel Andino, multi-instrumentista e terapeuta do som com formação internacional. Idealizador do projeto O Som Sagrado, Miguel nos convida a explorar o poder transformador das vibrações. Ficou curioso? Então fique com a gente, o Inspiração volta já já.
Hoje, no nosso Desafio Inspiração, temos a honra de receber Miguel Conturandino, um multi-instrumentista e terapeuta do som com formação internacional. Nascido nas neves andinas, ele une saberes ancestrais e modernos para nos guiar numa jornada de reconexão com a consciência cósmica. Idealizador do O Som Sagrado, Miguel nos convida a explorar o poder transformador das vibrações. Miguel, seja muito bem-vindo ao nosso programa Inspiração, e você veio para nos inspirar ainda mais. É um prazer estar aqui com você, Priscila, e trazer um pouquinho do que é a terapia sonora. Miguel, fala para quem está em casa o que é a terapia do som e como ela atua na gente. A terapia do som parte da base de que tudo no universo se move, tudo tem movimento, tudo que tem movimento tem som. Então nós somos frequências que oscilam no universo. Por exemplo, tudo está criado com movimento, frequência, luz e som. Como seres humanos temos frequências similares, mas cada um de nós é diferente. E nossa frequência humana é diferente dos animais, das plantas, mas tudo que nós vemos está vibrando e tudo está conectado. Isso escutamos teoricamente. Mas se não houvesse entre você e eu o ar, você não conseguiria me ouvir. Sim. Essas frequências vão desde, por exemplo, assim, se falamos do que era na Bíblia, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo é som. No Oriente existe a teoria da criação do universo através do Om primordial, que é um som que criou o universo e continua soando até hoje. E a teoria mais recente, a teoria científica mais recente, é o Big Bang. Quer dizer, antes não havia nada, de pronto uma grande concentração de energia cria a grande explosão. E isso cria este universo que está em constante expansão. São todas frequências. Parece um funil que diria passado e um presente, mas se nós tomamos esse funil e o transformamos numa pirâmide, vamos ter na base da pirâmide as frequências mais lentas, Sim. que são nosso universo visível. Tudo que a gente vê, escuta, é a frequência mais lenta. Mas existe um campo de frequência mais veloz, que são as frequências emocionais. É um campo que a gente conhece, não se vê, a gente não vê as emoções, mas sente. Sim. Um campo mais sutil são as frequências mentais. Quer dizer, a nossa mente, nosso pensamento não para nunca. Ele é muito veloz. Eu posso estar aqui sentado com você, mas estou pensando na conta que tenho que pagar amanhã. Acima das frequências mentais, estão as frequências que podemos chamar espirituais. Espirituais. São as frequências mais sutis, que é onde se encontram nossos princípios de vida, nossos ideais de vida. É diferente do pensamento. Se pensamos no funil de novo, ao momento em que o nada se faz manifestação, essa é uma frequência que eu chamo a frequência da reversibilidade. É quando o nada se faz algo, se manifesta. E essa frequência é visível na nossa vida. Quando a gente fala assim, nossa, saquei. Passei por aqui 10 vezes e não vi essa planta tão maravilhosa. Ou sempre pensei que o silêncio era tal coisa, mas agora eu descobri. Vem um insight. Esse insight é a frequência da reversibilidade. Antes desse momento da manifestação estava a energia que produziu a grande explosão, que é a energia do amor, a energia da consciência manifestadora do amor, que é a que mantém o universo visível. E antes disso estava o nada. O nada é a frequência do infinito. A nossa capacidade mental racional não tem como entender o que existiria nessa frequência. Mas tudo isso está aqui, neste momento. Já está disponível para a gente. Quais os principais benefícios da sua imersão, que você é criador disso, o som sagrado? O som sagrado é uma imersão que promove e prepara as pessoas para trabalhar com terapia sonora. São 4 módulos que eu divido com os 4 arquétipos. Arquétipo do curador, do guerreiro, do visionário e do mestre interior. Nessa imersão a pessoa aprende a tocar
muitos instrumentos que são de terapia sonora e especialmente 4, que é tambura, flauta, taça e tambor xamânico. Sim. Com esses elementos e fazendo uma imersão, ela já pode trabalhar por sua conta e se aperfeiçoar, logicamente. Né? Mas quem completa as quatro imersões tem uma formação completa. Mas, sobretudo, a diferença entre a imersão e a escola é que na escola você vai de 8 a 12, de 14 a 18 e o resto do teu dia é tua vida normal. Na imersão, você trabalha 24 horas, porque entra no tema, se dorme no mesmo lugar, Sim. se acorda, toma o café da manhã, o almoço. Então, é um processo que, além de ser pedagógico, ele é transformador. Transformador. Por ser mais imersivo, né? Isso. De que forma que o som e as vibrações, elas nos ajudam na meditação e no autoconhecimento? Bom, voltando à pirâmide, Aham. nossa consciência circula entre essa pirâmide. Quando eu estou, por exemplo, com raiva, eu estou na frequência emocional e o demais não está. Quando eu estou, por exemplo, numa meditação, eu estou na frequência espiritual. Espiritual. Mas não podemos estar constantemente nessa frequência. Então, a gente está nessa e vai circulando. A ideia é que quanto mais frequência mais elevada você conhece, é mais fácil voltar a esse lugar. Sim. Os instrumentos que usamos na terapia sonora, que são muitos instrumentos de várias partes do mundo, eles geram e dão para teu corpo físico, emocional, energético, a experiência de frequência diferenciada. Então, você aprende um caminho. Além de que, quando se realiza a terapia sonora, você fica deitada, numa posição bem cômoda, de olhos fechados, há um relaxamento do corpo físico. Então, as frequências que chegam para você permitem ajudar na tua saúde de duas formas. A primeira, por ressonância. Um instrumento vai bater em teu corpo, o som se propaga no ar a 340 metros por segundo e na água a 1240 metros por segundo. E nosso corpo é 70% de água, então essas ondas já vão trabalhando o teu corpo. Essa é ressonância. E a outra principal é a conexão que você pode ter nesse momento com a frequência do infinito, que é onde se encontra o propósito da vida, o propósito do universo, com certeza teu propósito. Então, a cura mais profunda vem de tua conexão com a consciência manifestadora que veio para entrar neste universo temporariamente e está criando este momento. Ela é que tem a maior capacidade de cuidar de tua saúde. Uou! Meu Deus, eu estou curiosa para a gente viver essa experiência aqui, que é só um pouquinho, né, Miguel? Porque na imersão você vem de uma forma muito mais, que vai explorando muito mais as possibilidades, né? Com a imersão, a pessoa recebe uma jornada sonora, que dura 1h30 mais ou menos, onde fica deitada, como falamos, relaxada, e recebe a frequência de todos esses instrumentos. São mais de 20, 30 instrumentos durante 1h30. E existe alguma forma de quem está em casa, né, alguma prática sonora simples para que as pessoas possam começar em casa? Com certeza. Olha, a música já é maravilhoso. Escutar música já é bom. Agora, que tipo de música eu encontro para levar para o meu ouvido? Se eu coloco um funk forte, poderoso, você vai por uma frequência escolhida por você, sabe qual é? Se você coloca uma música de mantra indiano, leve, suave, te leva para outra frequência. Então, escolha qualquer música para fazer. Agora, se tiver um instrumentinho um pouquinho mais sofisticado, por exemplo, uma taça tibetana, um coxi, é um instrumento que já tem uma frequência apropriada para ajudar na tua saúde. Muito bem. Então, vamos viver essa experiência da terapia do som agora com o Miguel, para a gente conhecer um pouquinho mais na prática, porque ele trouxe muitas coisas maravilhosas que a gente quer conhecer. Vamos lá então, Miguel? Vamos! Vou apresentar para vocês alguns dos instrumentos que são utilizados na terapia sonora. Aqui trouxe alguns para poder mostrar, mas na aldeia do Olon temos mais de 30 instrumentos de várias partes do mundo. Por exemplo, este aqui é uma tambura indiana.
utilizada para cantar mantras. Este aqui é um tambor xamânico, tambor Lakota, evoca as 4 direções, evoca a floresta, evoca os sons de nossa ancestralidade. Estas taças são taças tibetanas, construídas com 7 a 9 metais. É um instrumento feito com 9 metais que leva nosso espírito para contato com a terra. Tem a capacidade de dar um vasto espectro de relaxamento para nosso corpo. Temos também instrumentos que evocam a floresta. Por exemplo, este aqui, quando você está de olhos fechados, este evoca uma pessoa caminhando na floresta, pode ser uma pequena chuva, uma cachoeira caindo. Este também evoca passos na floresta. Este aqui é um pequeno maracá levinho, com o qual podemos cantar, acompanhar som. A flauta, esta é uma flauta nafe, que também evoca o som que vai para o espaço, a oração que vai para o universo. Temos também um tambor chamado tambor oceânico. Ele imita o som da água, o som do mar. É um tipo de som que é chamado o som branco, porque ele deixa praticamente nossa mente em branco. E tem um instrumento de cordas, que é chamado kotamo, um instrumento que inclusive eu fabrico, que evoca as frequências de Vênus. São cordas. São um instrumento que reúne 3 culturas. E embaixo nós temos um monocórdio com 27 cordas, todas afinadas no mesmo tom, Ré. É o tom Sa da Índia. Um segundo instrumento que é a tampura indiana. São 4 cordas, também com base no tom Sa, que tem a frequência 136,1 Hz, o Sa, que é a frequência do Om. E temos um terceiro instrumento que é um cotão indiano. Então nós podemos tocar os 3 instrumentos ao mesmo tempo. Eu vou fazer um mantra acompanhado pelo kotamo.
Kalasha Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Srima Vishnave Vasudevaya Damvantaraya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Sri Mahavishnave Com apenas 22 anos, Pietra D'Avanzo é uma especialista do universo literário e domina a arte de transformar palavras em imagens vibrantes. Desde 2020, ela constrói pontes visuais entre autores e leitores. No quadro Arte e Movimento de hoje, vamos mergulhar no trabalho minucioso da artista, onde cada traço digital em suas capas, ilustrações ganham vida. Ela é a prova de que a inspiração pode ser moldada com precisão e paixão. Seja muito bem-vinda, Pietra. Obrigada, é um prazer estar aqui. Pietra, qual foi o momento-chave que te fez focar em ilustração literária? Como que aconteceu isso para você? Eu sempre gostei muito de ler, então isso foi algo que sempre me chamou a atenção nos livros que eu comprava. Sempre a capa era algo que me chamava a atenção e desde muito nova eu ficava pensando como era trabalhar com aquilo, mas eu achava que era algo muito distante do que eu poderia chegar em algum momento, que era um mercado muito difícil de entrar. Mas em 2022 eu já estava estudando artes e eu escutei um podcast com uma ilustradora que eu gostava muito na época sobre capas de livro, ilustração literária. E enquanto eu ouvia ela falar sobre aquilo, eu finalmente tive a coragem de falar, bom, acho que eu vou começar, eu vou seguir, porque me interessou muito, me inspirou de novo a tentar. Então foi finalzinho de 2022, assim, foi a virada de chave em que eu cheguei no meu professor e falei, eu quero que você me ensine tudo que você sabe sobre o mercado literário, porque eu quero entrar nisso e eu sei que essa é a área que eu quero atuar como ilustradora. Muito bom. E como que a arte entrou na sua vida? Fala pra mim. Eu sempre gostei muito de desenhar. A minha mãe é artesã, então eu sempre ajudei muito ela nas peças, a pintar. Sempre o meu passatempo era fazer arte em tela. Eu sempre gostei muito dessa área, sempre foi minha matéria favorita. E acho que a arte sempre esteve muito presente na minha vida de qualquer forma, porque eu fiz dança desde os 3 anos. Então a ilustração foi só chegando aos pouquinhos, porque eu precisava de um caminho profissionalmente para seguir, mas nenhuma outra profissão me interessava tanto quanto a arte. E acabou acontecendo. E como é para você ver hoje uma ilustração que você fez numa capa de um livro? É um orgulho muito grande, porque eu fico imaginando eu mesma de alguns anos atrás, que achava que era impossível trabalhar nesse mercado, que era muito difícil de conseguir trabalho com esse tipo de coisa. E ver hoje em dia diversos livros com a minha arte é muito inspirador, assim, para mim mesmo, porque
eu já tive a oportunidade de ver artes minhas em estandes da Bienal e eu não imaginava isso em 2022, quando eu falei, vou tentar, né? Então, é um orgulho muito grande de saber que eu consegui chegar onde eu queria. Parabéns por você ter dado seu passo de coragem, Obrigada. viu? Que muitos outros jovens possam se inspirar em você, né? E ver que você hoje já conseguiu ver coisas que você um dia achou que não era possível. Sim. Né? Então, todas as limitações acabam estando na nossa mente, né? Você acreditou que era possível, você foi lá e fez. E qual personagem você ilustrou que mais te marcou? Foi não só um personagem, mas uma capa. Porque quando eu iniciei, a gente sempre fica muito inseguro, porque não sabe de onde vai vir os trabalhos, né? E como eu sempre fui uma leitora muito ávida, eu estava conhecendo na época muitas autoras nacionais e por um acaso eu tinha comprado um livro de uma autora que eu acompanhava há um tempo e eu percebi que o tipo de história que ela escrevia era o tipo de história que a minha arte combinava e eu pensei, vou mandar um e-mail, vai que alguma coisa acontece. E eu enviei esse e-mail para ela oferecendo os meus serviços como ilustradora, totalmente sem expectativa de que ia vir alguma coisa, porque a primeira coisa que a gente aprende quando entra no mundo da arte é esperar um não. Então, foi completamente sem expectativa, assim. E a mensagem demorou alguns dias para ser respondida, algumas semanas, na verdade. Mas quando ela veio, foi gostei, vamos fazer um orçamento? E era uma autora que eu gostava do trabalho, então... Quando eu vi, a gente estava fechando o orçamento e ela estava aceitando fazer a capa comigo. E eu estava fazendo uma capa oficial para uma autora que eu já admirava, que eu já era fã, que eu já lia as histórias, eu já acompanhava. Um nome grande na indústria, ao lado de artes de outros ilustradores que me incentivaram a estar ali, né? Então, eu acho que foi a que mais me impactou, assim, que até hoje eu lembro de como foi a sensação de quando ela me respondeu e, tipo, deu certo, porque hoje em dia a gente já fez outros trabalhos juntas e foi muito gratificante ver que ela realmente gostou do meu trabalho, que ela me deu uma oportunidade. Por isso que mais do que se inspirar é a gente agir, né? Foi o seu passo de coragem, a sua ação de ir lá e tentar o não, a gente já tem, vamos atrás do sim, não é? Isso mesmo. Como que você equilibra a visão do autor com a sua expressão artística? Porque na hora de criar, muitas vezes você tem que estar por dentro da história, né? Como que você equilibra isso? Você sempre busca um feedback do autor, né? Sempre que alguma autora chega em mim, ela sempre chega com uma ideia muito concreta do que ela quer, na maioria das vezes. E o que eu tento fazer é entender ao máximo sobre o livro, então eu faço sempre várias perguntas, desde título até gênero, sinopse, sobre os personagens, eu tento entender ao máximo o que ela quer passar com aquela arte. E todas as autoras com que eu já trabalhei, eu tive muita sorte, porque elas sempre confiaram muito no meu trabalho e me deixaram bem livre para fazer as coisas. Então, elas sempre vinham com a ideia e eu só dava uma lapidada naquilo que elas estavam pedindo. Falava, olha, eu gostei da ideia, mas acho que a gente pode mudar a pose, eu acho que essa composição não vai dar certo, vamos tentar outra coisa. E como elas sempre me deixaram muito livre, a ideia sempre acaba sendo assim, eu faço, ela é sempre aprovada de primeira, porque é algo muito conversado. Você consegue conectar bem com a essência da obra, né? Eu tento conversar ao máximo para poder fazer o que a pessoa está querendo, ao mesmo tempo tentar deixar o mais interessante possível. Muito bem. Vamos mostrar o que você produziu pra gente? E a Pietra foi super rápida, viu? Porque a gente falou ontem, viria uma outra artista, mas eu acho que tudo é como tem que ser. A Pietra logo já me respondeu. Eu falei assim, Pietra, eu sei que já é amanhã, então a gente sempre tenta trazer uma temática que a gente consiga trazer um artista para desenvolver algo dentro do tema também. Mas se não der, não tem problema, vamos mostrar a sua arte, porque a arte por si só a gente já vai fazer uma entrega bacana. Ela falou, não, qual que é o tema? E ela já foi, pesquisou e vamos ver o que ela trouxe dentro do tema de hoje, que é a terapia transpessoal, né? Mostra pra gente, Pietra. E a arte dela, gente, é digital. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Ah lá. Fala pra ela. Eu já sei o que que é. Deixa ela falar. O que que é, Pietra? Eu trouxe a arte de uma flor de lótus, porque
Muito pela simbologia dela, né? Eu dei uma pesquisada sobre a flor, sobre os significados. Ela tem um significado muito grande sobre renascimento, superação de dificuldades, se reerguer diante as dificuldades da vida. E tem, acho que tudo a ver, assim, também com essa questão da meditação. De deixar também a gente trazer a nossa essência, né? Transbordar, isso, né? Porque ela é uma flor que ela nasce na lama, mas ela mostra a beleza dela da mesma forma, né? E ultimamente eu passei por algumas questões na vida que me deixaram um pouco sem esperança em algumas coisas. E eu senti que o que me trouxe de volta a cor na minha rotina foram as flores da primavera que estavam chegando junto com a estação, o florescimento dos ipês. Então, desde então, eu tenho pesquisado muito sobre flores no geral, seus significados, e eu acho que a flor de lótus é uma das que mais me chamou atenção, assim, quando eu pesquisei. Então, eu acho que tinha tudo a ver com hoje, Sim. com o momento que tá todo mundo passando ali, né, então... E fala pra gente uma coisa, que isso daí é uma arte digital, né? Isso. Que ferramenta digital é indispensável no seu dia a dia aí pra construção de uma obra dessa? Eu diria que é o programa que eu uso, porque ele é o programa que eu uso há vários anos, assim, ele já é uma extensão de mim, eu já sei tudo que eu preciso fazer nele. E eu sinto, assim, que ele é totalmente dispensável para mim, porque qualquer coisa eu tô fazendo nele. Certo. Ele é a ferramenta que eu uso para tudo, né? E além do tablet, da caneta, que são muito importantes assim, no dia a dia, mas eu realmente tenho um apego muito forte no aplicativo que eu uso. E como é para você hoje estar aqui participando do Arte em Movimento e poder mostrar, né, a sua obra que será eternizada aí, né? Porque vai ficar aí para outras gerações verem também. Nossa, é uma oportunidade incrível. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu acho que é super importante, assim, para poder eu ter um espaço para falar da minha carreira, né, de como tudo aconteceu, porque hoje em dia a ilustração de capa, por mais que seja algo que está muito presente na literatura, porque está sendo um tipo de ilustração muito famosa no meio literário, muitas pessoas ainda têm medo e acham que é algo impossível, assim como eu. Sim. Então eu acho que além de uma oportunidade muito boa para mim, é também muito boa para outras pessoas que talvez queiram seguir a mesma direção que eu e acham que é impossível, assim como eu achava. Porque se eu conseguir chegar aqui, outras pessoas também conseguem. Com certeza, né? Com certeza. E daí você já dá um conselho para quem sonha de viver de ilustração digital. O que você diria para Pietra de hoje? O que ela diria para Pietra, que começou lá atrás? Não existe um momento perfeito para você entrar em alguma coisa. Eu acho que esperar o momento perfeito é complicado, porque ele nunca vai chegar, você nunca vai estar 100% pronto para o que você precisa fazer. Isso é algo que meus professores trazem pra gente com muita frequência, assim, porque você nunca vai achar que você é bom o suficiente. Então, pegar o que você tem ali no momento e começar do mesmo jeito, porque foi o que eu fiz, né? Com a habilidade que eu tinha, o conhecimento que eu tinha, a pouca informação que eu tinha, eu falei, não, eu quero, então vamos tentar. E também acho que não só cuidar muito das habilidades técnicas, mas também se dedicar a criar conexões e conhecimentos com outras pessoas, porque não só na ilustração, mas eu acho que hoje em dia é muito importante você ser sociável a ponto de conseguir conhecer outros profissionais, abrir portas. Isso muito bom. Acho que é muito mais importante do que você ter uma habilidade boa no desenho. Você conhecer as pessoas certas, ter o apoio das pessoas certas é muito mais importante do que ser um mestre do desenho. Muito obrigada, viu, Pietra? Eu que agradeço. Por toda essa entrega e pelas suas dicas aí para quem também quer se inspirar para viver da arte. Obrigada. Chegamos ao fim desse episódio. Espero que as experiências que tivemos hoje tenham te levado a despertar. Exploramos o autoconhecimento e a sabedoria ancestral. Vimos como a arte e o som são potentes ferramentas de alquimia interior, guiando-nos para reencontrar nosso centro e despertar o melhor em nós. Que as reflexões de hoje inspirem cada um a buscar a sua plenitude.
o seu propósito e a harmonia. Agradecemos a sua companhia nessa jornada inspiradora e até a próxima semana. Grande beijo.